para mim é inimaginável, assim. Nunca sonhei. Eu acho que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E então, quando a gente joga a nossa vida na mão dele, a gente nunca sabe onde a gente vai chegar. Então, hoje eu estou aqui compartilhando o que ele tem feito na minha vida, a palavra, né, as coisas que ele tem colocado no meu coração, é uma honra com tanta mulher linda. Ser usada por ele é muito legal. E muito engraçado que eu estava vindo para cá, a gente veio de carro do Rio, eu e meu marido, a gente adora viajar de carro. E aí o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas já no meu coração. E aí quando eu cheguei ontem, eu disse, ai Senhor, o que eu vou compartilhar amanhã? Aí veio, sabe, que ele já estava ministrando durante a viagem. E foi muito legal porque ele veio falar para mim sobre Jesus como o pão da vida. E eu comecei a mergulhar muito no que é o seu sentido do pão, né, desse compartilhar dele. E aí, o primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês é João 6:35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A gente é saciado, né, em Jesus. A nossa alma, o nosso corpo, a gente é inteiramente saciada nele, no amor dele. E ele é o pão, ele é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto e morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne e eu darei pela vida do mundo. E aí, o que fala o pão, né? Eu fui pesquisar depois sobre isso, e o pão, ele é um alimento que ele está na grande maioria da cultura do mundo. Ele é um alimento universal, tá? E ele é o alimento mais popular. O segundo é o arroz. E eu achei isso muito interessante, porque ele se compara ao pão, né? Ele está acessível para todo mundo. E o pão, ele é muito simples de fazer, porque com pão, com água e farinha, a gente faz o pão na forma mais simples. E aí ele começou a ministrar isso também em mim, água e trigo. E aí eu fui, aí sabe, o Espírito Santo deu aquele insight porque pão, o pão é feito de água e trigo, a água é o Espírito Santo, né? E o trigo, a farinha de trigo que é feito o pão, ele é o trigo debulhado, é Jesus, né? Ele se comparou ao trigo debulhado. Então a gente mistura Jesus, a cruz, com o Espírito Santo. E é disso que a gente se alimenta. Amém. Aí ele fala em João 12:24 assim: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, continuará só, mas sua morte produzirá muitos frutos. Está falando de Jesus, né? A morte dele. Muitos, é. E em Isaías 44, a gente até, numa canção, você estava falando sobre a terra seca, né? Pois derramarei água para matar a sede dos sedentos e derramarei com ribeiros a terra seca. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre seus filhos. Ele está falando do Espírito Santo. Então é Jesus, né? O pão é o Espírito Santo e a cruz, né? O Jesus debulhado. Amém. E Jesus, o que é o pão? É o nosso alimento diário. Eu gosto muito quando ele fala disso, porque o pão, como a gente viu, ele é um alimento que está em quase 100% da cultura do mundo, né? Universal. E o pão é o alimento diário. A gente precisa do pão todos os dias, como comida para sobreviver. O nosso corpo precisa ser alimentado. Assim como a gente também precisa ser alimentado de Deus todos os dias, né? Da palavra. E o nosso corpo precisa desse alimento e o nosso ser também. A gente precisa alimentar o nosso ser. O nosso ser trino. A gente é espírito, alma e corpo. Então, se a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles padecem, né? A nossa alma, eu sempre digo que do nosso ser trino, nós somos o nosso espírito. A gente tem uma alma e a gente habita num corpo. Então, quando a gente for para a eternidade, o que vai é o nosso espírito. Então, a nossa alma, outro dia até um pastor lá da igreja falou que tudo que Deus fez é lindo, né? A nossa alma é linda, os nossos sentimentos são lindos, o nosso corpo também, ele é perfeito. Né? Então, eu não gosto de falar da alma como uma coisa ruim, que existem pessoas que são mais almáticas ou não, mas o Espírito Santo, ele está na gente para trazer equilíbrio para o nosso ser, né? Jesus como nosso pão.
estabilizar as nossas emoções, ainda mais a gente que é mulher, a gente é muito sentimental. Isso é muito legal, porque existe uma delicadeza na gente, né? Existe essa sensibilidade das emoções, mas a gente precisa estabilizar elas através do nosso espírito, através de quem nós somos, e o nosso corpo, as vontades do nosso corpo também, né? E a gente é nosso espírito, e é no nosso espírito que Deus se comunica com a gente, não é através da nossa alma e não é através do nosso corpo. Então, quanto mais eu exercitar a minha alma, mais ela vai se sobrepor ao meu, perdão, quanto mais eu exercitar o meu espírito, mais a minha alma e o meu corpo vão se sobrepor, né? Vão se submeter a ele. E Jesus, ele morreu para que a gente pudesse experimentar ele, de verdade, experimentar ele espiritualmente. Aí ele disse, Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Por que comer? Né? Por que ele fala comer? Porque é experimentar, é a gente vivenciar aquilo. É diferente de conhecimento, de razão. Né? Quando eu falo, eu vou entender com a minha razão, é diferente de eu tomar aquilo para mim, de eu experimentar o gosto dele. Né? Eu acho tão legal essa analogia que Jesus faz. Então, não é entendimento, não é com essa razão, com a nossa razão. E eu amo a história da mulher do poço de Samaria. E fala justamente sobre isso. Em João 4:22, fala sobre esse texto, diz assim: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daqueles que adoram. Ele estava falando isso para a mulher samaritana, né? Os samaritanos não conheciam tanto quanto os judeus. Aí ele está falando dos judeus, né? Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Então, o que ele está falando? Que através dos judeus veio através da razão, do conhecimento. Mas aí o versículo continua. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou essa hora, né? Está chegando a hora, porque Jesus estava ali ainda, né? O Espírito Santo ainda viria. Mas de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então era essa diferença, não era mais com o entendimento da razão, agora é em espírito, é no espírito deles em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, como eu falei, nós somos o nosso espírito, né? Então Deus, ele quer que a gente o adore com o nosso ser inteiro, né? E em verdade, não só no nosso conhecimento, mas experimentar mesmo, de provar a Deus, sabe? Todos os dias, como um pão diário mesmo sobre as nossas vidas. E eu acho tão interessante a história da mulher samaritana que quanto mais tempo ela passava com Jesus, mais ela conhecia Jesus. Então, no começo, olha isso que eu acho legal, essa comparação, que quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais a gente entende quem ele é. Quanto mais a gente experimenta dele, mais a gente conhece ele. Então, no primeiro momento que ela estava com ele, ela olhou para ele e falou, vejo que é judeu. Aí ela passa mais um tempo com ele, daqui a pouco ela tem uma outra revelação. Vejo que és um profeta. Aí daqui a pouco ela passa mais um tempo e ela identifica que ele é o Messias, né? Ele fala, ele se revela a ela como o Messias. Então quanto mais a gente prova de Jesus, mais a gente conhece ele. E aí continua depois, quando ela vai para a cidade, vai contar para as pessoas. E eles creram no testemunho dela, mas eles creram com a razão. E olha que interessante. Muitos samaritanos no povoado creram em Jesus, mas creram com a razão. Por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz, né? Porque Jesus falou tudo que ela já tinha feito. Você casou já com tantos maridos, agora está com um que nem é seu marido. Quando saíram para vê-lo, aí as pessoas foram até ver, né? Conhecer Jesus. Insistiram para que ficasse no povoado e Jesus permaneceu ali por 2 dias. Quer dizer, eles passaram um tempo com Jesus. E aí, depois que eles passaram esse tempo com Jesus, que Jesus permaneceu ali mais uns 2 dias, muitos ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Quer dizer, eles creram porque passaram um tempo com Jesus. Né? Agora sabemos quem ele é de fato o Salvador do mundo. Então olha como é importante o nosso tempo com Deus, a gente ter esse momento com ele todos os dias como nosso pão diário mesmo, né? A gente nos alimentar dele.
E experimentar Deus é isso, é a gente ter esse momento com Ele, é experimentar do amor dele sobre as nossas vidas, porque o amor de Deus é que cura a gente, é que nos alimenta, nos sacia. E eu amo esse versículo, que ele é super famoso e tem umas palavrinhas que são chaves, né, na palavra, e diz assim: peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor. É experimentar, não com o entendimento, mas experimentar, mergulhar dele, né? Se alimentar dele. Ainda que seja grande demais para ser compreendido plenamente, porque o amor de Deus, a gente vai passar uma eternidade descobrindo o amor de Deus, né? Cada minuto que a gente passar na eternidade é mais de Deus, é mais de Deus, é mais do amor dele. Então é impossível, mas mesmo assim é para a gente mergulhar nesse amor, o apóstolo Paulo fala. Então, quanto mais eu mergulhar nesse amor, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais a gente se alimenta nesse amor, quanto mais a gente mergulhar nesse amor, a gente vai ser preenchidos, alimentados, saciados, uma plenitude, né? A plenitude de Deus sobre as nossas vidas. A plenitude é o nosso ser pleno, plenamente. Então, em João 4, 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pois o amor perfeito expulsa o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus, né? Então, quanto mais a gente experimentar, menos medo, menos os nossos temores, menos inseguranças, a gente vai sendo libertos de todas as coisas no amor de Deus. E eu creio, Jesus, ele quando fala que ele veio trazer uma vida plena e abundante pra gente, eu creio nessa vida plena e abundante. Eu não creio que a gente vai estar isentos dos nossos problemas, mas eu creio numa plenitude de ser. Né? Então, quanto mais eu estou mergulhada nesse amor, mais eu me alimento de Deus, mais o meu espírito ele é amadurecido, as minhas emoções são estabilizadas, as vontades do meu corpo também são estabilizadas, e pode passar a tempestade que for. A gente está na rocha e a gente não é abalado. Então, é essa plenitude que eu creio, é entendimento de sabedoria, de conhecimento, sabe? De estar mesmo sendo alimentada por Jesus. Então, nada vai abalar a gente. Vai ser a paz que excede todo entendimento. Então, independente de tudo que estiver acontecendo ao nosso redor, a gente vai estar sabendo que a gente está pleno em Jesus. Então, eu acredito nessa vida plena e abundante que Jesus, quando fala, né? E eu tenho um versículo que, assim, às vezes a gente fica parado nos, né? Eu tenho um que eu não consegui entender e até o Espírito Santo ele traz a revelação, né? Eu adoro, que é 1 Coríntios 9, do 24 a 27, o apóstolo Paulo, ele compara a gente como um atleta. Ele fala que o atleta, para vencer uma corrida, ele precisa treinar o corpo dele, né? Ele precisa se alimentar bem, ele precisa se exercitar. E ele compara o atleta com a gente. O atleta precisa ser disciplinado em todas as áreas. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Não luto à toa, né? Eu luto sabendo o que eu estou fazendo. E eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que se deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O que ele está falando aí? Eu treino o meu ser através de comunhão com o Espírito Santo. Eu cuido do meu espírito, da minha alma e do meu corpo através do amor de Deus, em comunhão com Ele, me alimentando dele como um pão diário, né? E de modo que eu não volte a cair no que Deus já me libertou, né? Então eu preciso treinar o meu espírito assim como um atleta. O atleta faz por um treino perecível. A gente treina o nosso ser no relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente não volte a cair de novo. Bem, na verdade, a gente vem avançar, né? E o amadurecimento de Deus é no amor, é como um pai amoroso mesmo. E eu só conheço o amor de alguém se eu passo tempo com ele. Eu só vou conhecer o amor de Deus se eu estiver com ele. Eu só vou saber se a mim me ama, gosta de mim, se eu passar tempo com ela. A Margarete também, a Cris também. Então a gente precisa gastar tempo para conhecer o amor de Deus sobre as nossas vidas. Senão vai ficar uma coisa muito abstrata, né? Nossa, o amor de Deus, tá, mas a gente está vivendo, a gente está mergulhado nesse amor. E Deus, ele é um Deus relacional, né? Deus, eu imagino ele na eternidade lá, a Trindade, num bololô lá de amor,
Ele falou, isso não pode parar na gente, né? Eu preciso compartilhar esse amor. E ele quis compartilhar esse amor dele com a gente. E a gente vê isso desde Adão, né? Ele indo lá, tendo com Adão, tempo com ele, compartilhando, né? Do tempo com ele. E aí acontece tudo que a gente sabe que aconteceu lá no Jardim do Éden. E a gente vê esse desdobramento, né, na Bíblia. Em Êxodo 19, Deus ele não queria a lei. Ele queria formar um reino de sacerdotes. O que é um reino de sacerdotes? Sacerdote é o nosso relacionamento direto com o Pai, sem intermediário. Mas o povo ficou temeroso, aí veio a lei. Você vê que é sempre Deus, né, querendo compartilhar o amor dele direto com a gente. E aí veio Davi, ele viveu um amor. Eu sempre falo que ele teve o entendimento da nova aliança ainda vivendo na antiga, porque ele identificou que Deus não queria sacrifício, Deus queria, era um coração quebrantado. Amém. E aí vem Jesus e restabelece esse relacionamento com a gente. Aí perfeito, né? Porque daí não era mais Deus visitando as pessoas, agora é Deus em nós. Agora é Espírito Santo dentro da gente. Não existe nada mais íntimo do que o Espírito Santo dentro da gente. E o Espírito Santo, ele é o nosso encorajador, né? Como fala em João 14, 26. E ele nos ensinará agora todas as coisas. E fará lembrar de tudo que ele disse. Isso foi Jesus falando agora. É ele em nós, ensinando a gente, tratando a gente, cuidando da gente, nos encorajando, nos transformando de dentro para fora. Quando a Marga falou, é de dentro para fora, sabe? É muito lindo, né? Eu acho. Então, não é agora na base do conhecimento, da razão, porque agora o Espírito Santo está em nós. Agora a gente mergulha, né, nele, a gente entra dentro da gente mesmo, né? Porque o Espírito Santo está dentro da gente. Então, esse relacionamento, esse amor, ele já está dentro da gente. A gente só tem que criar essa consciência cada vez maior do amor de Deus sobre as nossas vidas através desse relacionamento. Olha a volta toda que Deus deu, né? Para poder se relacionar dentro da gente. Quando a gente olha para a palavra inteira, né? Então, agora está dentro da gente. Eu acho que os profetas do Antigo Testamento, eles olham e falam, gente, quando o Messias vier, vai ser muito legal. Então, a gente vive coisas que pessoas na Antiga Aliança queriam viver, né? Vivendo com isso dentro da gente, do Espírito Santo. E o Deus, ele nos conhece no íntimo do nosso ser. O Espírito Santo, ele mora dentro da gente. E eu amo a palavra, eu já estou indo para o final, tá? Para não me estender muito. Em Hebreus 4 fala sobre isso, que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, é mais cortante como qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula. Quer dizer, aí ele está falando do nosso ser, né? Alma, espírito, junta, medula. Espírito, alma, corpo. Ele conhece a gente nas nossas entranhas. E ele traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos e é ele que prestaremos contas. Então o Espírito Santo ele sabe tudo o que acontece dentro da gente. Tudo. Por isso que ele quer verdadeiros adoradores, pessoas que não têm maquiagem na frente de Deus. Porque não adianta a gente mentir para Deus, né? Ele mora dentro da gente, ele conhece as nossas entranhas. Mas sabe o que é mais legal? Aqui fala assim, é ele que prestaremos contas. Mas o versículo continua falando que Jesus, agora a gente tem Jesus, que a gente não precisa ter medo de Deus, porque agora a gente tem Jesus como nosso sumo sacerdote. Então tem entre a gente e Deus tem Jesus. Então a gente pode chegar com toda a confiança no trono da graça, com toda, sem medo. E ele continua nessa palavra em Hebreus 4, diz assim, visto, portanto, que temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entendeu as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A gente não precisa ter medo, porque a gente tem Jesus entre a gente pode ser a gente mesmo e se rasgar diante do Espírito Santo e colocar tudo para fora e falar, Deus, eu tenho esse problema aqui, eu tenho esse pecado que eu não consigo me libertar, me liberta, tira de mim, eu sei que é de dentro para fora e que você pode me tratar, e sem medo, com toda a confiança. E 2 Coríntios fala que e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito.
aqui fala que contemplamos, a gente olhando para Jesus, a gente é transformado de glória em glória. Então, quanto mais a gente olha para Jesus, quanto mais a gente está com Ele, mais a gente é transformado de glória em glória. E a gente vai se transformando cada vez mais como Ele, né? E essa glória é a glória dos céus, né? Quando fala aqui de glória em glória, cada vez mais parecidos com Jesus, que tem um versículo que fala sobre isso, porque de glória em glória a gente vai deixando o Espírito Santo acessar todas as camadas da nossa alma. Eu tenho um problema que eu fui liberta da compulsão alimentar, eu sempre tive problemas muito sérios com comida, com ansiedade, passei problemas gravíssimos com ansiedade. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, eu parei de lutar com a força do meu braço, eu falei, Deus, eu tenho esses problemas e mais vários outros, né? Age neles, me liberta, me transforma. Eu quero ser transformada, eu quero ser cada vez mais parecido com você. Então, quando a gente se desarma, a gente se rende e deixa ele trabalhar dentro da gente, não mais de fora para dentro, é aí que a gente é transformado, de glória em glória. Que a gente vai tirando os pesos, né? Jesus falou mesmo, que é pra gente deixar os fardos no colo dele. Então, hoje eu estou falando aqui para vocês, foi uma transformação também que eu vivi. Eu tinha muita dificuldade de falar na frente de um monte de gente, mas eu sempre pedi para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Em 2017 eu tomei essa decisão. E aí quando eu estava morando em Niterói e meu marido, Deus colocou uma igreja nas nossas mãos e eu não estava conseguindo fazer o que ele queria que eu fizesse. E aí eu comecei a orar. Se Deus, você me botou aqui, tudo bem, né? Eu orei por isso. Mas agora eu preciso que você me liberte de toda insegurança, de todo medo, de toda culpa. Eu joguei o fardo, né? Eu falei, agora pega isso aí, ó, pega essa bucha aí e me ajuda. E foi aí que ele começou a me transformar. E para hoje eu estar aqui falando, é um milagre, é um desses milagres que eu tenho vivido com ele, por ter esse entendimento, né? Então é de glória em glória, a gente vai deixando os pesos, os fatos na mão dele e ele vai agindo dentro da gente, né? Para que ele possa transbordar. E não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele, porque é ele que faz em nós, né? Amém. E isso que eu acho muito legal do Evangelho, das nossas fraquezas, ele nos faz fortaleza. A gente se derrama, a gente se expõe, né? Ó, tá aqui, Espírito Santo, eu tenho essas coisas aqui que você precisa tratar em mim. E aí, das nossas fraquezas, ele faz fortaleza, né? O apóstolo Paulo fala que é quando eu sou fraco é que eu sou forte. E aí, ele nos fortalece. E aí, o que ele faz? É para a glória dele. É como fala do cego lá em João 9, que foi curado, e aí os apóstolos perguntaram, mas ele está cego por causa dos pais? Aí Jesus falou do pecado dos pais dele, aí Jesus falou, não, ele, para que o poder de Deus se revelasse através dele. Né? Então, das nossas fraquezas, Deus faz fortaleza. Então, ele pega as nossas fraquezas para que o poder dele seja revelado através das nossas vidas. E é isso que acontece quando a gente deixa ele agir. Ele nos faz forte onde a gente era fraco. E aí o que acontece? A gente transborda a glória dele, né? E agora a gente compartilha a glória dele sobre as nossas vidas. E isso que é muito legal, né? Jesus, ele é o pão, ele é o nosso alimento. E é na mesa, né? Quando a Cris me chamou, aí tudo foi partindo para a mesa, que é um momento que a gente tem de comunhão com as pessoas. E quando eu vi as meninas aqui, uma orando pelas outras, eu via ela compartilhando um pouco do Jesus, que Jesus tem feito na minha vida, na vida delas. Então foi o dividir Jesus também, né? Aquele estava dividindo Jesus, que Jesus botou na vida dela com as meninas que ela veio orar. Eu estou aqui dividindo Jesus, né? Compartilhando quem Jesus é na vida de cada um, o que ele tem feito na minha vida. Então a gente está compartilhando dele aqui também, dividindo esse pão entre a gente. Eu acho tão incrível que na mesa com os apóstolos, Jesus estava lá, partiu o pão, né? Ele estava partindo o corpo dele, alimentando os apóstolos. E no caminho de Emaús, quando eles estavam com Jesus, que eles não tinham identificado ainda que era Jesus, e eles só identificaram quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus compartilhou do corpo dele com eles, é ali que eles tiveram a revelação. Então, como esse momento é importante para a igreja, né? A gente ser igreja, porque é no compartilhar, no dividir o que Jesus está fazendo na minha vida, na vida da Cris, na vida de cada uma de vocês, que a gente vai também conhecendo cada vez mais Jesus. O nosso momento com Deus, ele é importantíssimo, né, para a gente, e esse momento também porque a partir desse momento eu compartilho ele com você, com você, com você, o que ele tem feito nas nossas vidas. Então, é por isso que eu acho a mesa tão legal, esse momento da gente estar juntas. E Jesus fala, né, onde 2 ou mais
estiverem. Então Jesus, ele está aqui, ele está nessa mesa com a gente, Amém. ele está sendo compartilhado entre a gente. E é essa mensagem que eu quero deixar. Eu bato muito nessa tecla do relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, não como uma coisa religiosa, porque eu tenho que orar. Não, é realmente da gente mergulhar nesse amor, sabe? A palavra fala que a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro, então Ele é a fonte de tudo. O Espírito Santo mora dentro de mim. Poxa, eu não gosto de orar. Tá bom, fala para Deus, seja sincero e pede. Deus, eu não gosto de orar, mas eu quero que você coloque isso dentro de mim. Gera em mim prazer em orar. Ele é a fonte de tudo. A gente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Então Ele mesmo vai gerando isso dentro da gente, esse desejo. Então que a gente tenha essa consciência cada vez mais de experimentar Ele na nossa vida diária, com coração quebrantado, sincero e pedindo para Ele, sabendo que Ele é a fonte de tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Diga para ele nessa tarde. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Amém, Pai. Glória a Tu és o Deus. pão. É verdade, o Pai. pão vivo que desceu do céu. Amém, Jesus. Maravilha, né? Amém, Pai. Que isso possa, essa revelação possa, sabe, consumir, tomar conta do nosso ser, né? Pensou que coisa linda, né? Porque o evangelho é o evangelho de revelação, né? Não é a religião, né? O que diz a cartilha da religião, mas é um relacionamento onde o Pai nos revela quem é o Filho.